A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Sempre para frente. Esse é o nosso tema de hoje. Mas, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, acione o sininho. No final dessa mensagem, se for importante, relevante para você, dê o seu like e compartilhe com outras pessoas. Tá certo? Sempre para frente. E eu começo lendo aqui a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 3, os versos 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. Sabe, gente, é impressionante como um grande número de pessoas não consegue perceber o quanto estão tendo dificuldade para avançar por um único motivo: por não deixarem de olhar para trás. Todas as vezes que nós olhamos para trás, os nossos passos, eles se tornam mais lentos, incertos, até por uma questão de equilíbrio. Pode prestar atenção. Se você está indo aqui andando numa linha reta e você olha para trás, a primeira coisa que acontece com você é que você é tomado por uma insegurança. Você fica inseguro. Então, naturalmente, você diminui sua passada, não é? Nesse momento, você não vai estar mais tão reto assim, você vai dar uma guinada no corpo, você vai pisar um pouco mais torto, enfim, você vai trazer um atraso para a sua caminhada. Quanto mais vezes você olhar para trás, inclusive mais vezes você vai acabar se atrasando. E isso tem acontecido com muitas pessoas. As pessoas estão presas olhando para o seu passado, presas olhando para os seus fracassos, presas olhando para as suas derrotas. E isso atrasa o seu alvo, chegar ao seu alvo, ao seu destino, ao seu objetivo, exatamente porque você não para de olhar para trás. Uma coisa interessante que você percebe num atleta, um atleta desses que precisa de uma corrida para poder desenvolver a sua modalidade, por exemplo, o salto em distância, né? O salto à distância, pode perceber, ele vai correr, e ele tem que ser nesse momento um velocista, ele tem que correr muito rápido para poder ter um impulso. Quanto maior for sua corrida, maior será o seu impulso para que ele possa ter um salto maior, mais distante. Mas não sei se você já prestou atenção, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. O atleta, antes dele correr, geralmente ele faz isso aqui, ó. Ele dá um passo lá para trás, já percebeu? Alguns dão até 2 passos para trás, assim, para depois ele sair em disparada. Esse é o máximo de passo para trás que você tem que dar na sua vida. Os outros passos têm que ser para frente. Parar de ficar olhando para trás, andando para trás, preocupado com o que já aconteceu e começar a focar no que tem diante de você. E o interessante é que você sabe que eu não estou falando nenhuma novidade. Eu tenho certeza que você já sabe disso. Mas a questão não é só saber, a questão é fazer. A questão também é deixar de fazer. A questão é deixar de olhar para trás se você sabe que isso lhe atrasa. A questão é você deixar de dar passos para trás se você sabe que isso lhe atrasa e começar a olhar para frente. Deixa eu te mostrar um detalhe interessante. Uma flecha, quando ela é atirada, antes dela ser atirada, primeiro ela vem para trás. Isso também é o máximo que você pode fazer com a sua vida. Você pode vir um pouco para trás para pegar impulso. O que eu quero dizer com isso? Dá uma olhada para trás para tirar alguma lição. Dá uma olhada para trás para não repetir os erros.
dá uma olhada para trás para agora fazer diferente. Então, significa você vir para trás. É o máximo. Mas pode ver que isso tem um limite. Você não pode ir lá para trás demais. Nem o teu braço consegue isso. Mas muito bem, depois que você fez isso, aí você solta. E quando você solta a flecha, ela vai muito rápida e ela vai para frente. Essa flecha não vai fazer curva e vir para trás. E é assim que você tem que ser. Como se fosse uma flecha. Às vezes é esticado um pouquinho assim para trás, que é a lição que você está tirando dos fracassos, das tristezas, das decepções, né? Do conhecimento que você passa a ter da sua própria fraqueza. Mas aí agora se atire e vá para frente. Não fique mais parado em nome de Jesus. Deixa eu te trazer uma outra curiosidade. Você que é motorista, sabe quantas vezes o espelho retrovisor é menor do que o para-brisa? 42 vezes menor em média. Então, aquele espelhinho ali do para-brisa, do retrovisor, melhor dizendo, ele é 42 vezes menor do que o vidro da frente, o para-brisa que está diante de você. Por quê? Porque aqui é o foco maior. Aqui você tem que ter uma abertura grande, sabe? Aqui a visão tem que ser periférica, porque você está indo para frente, então você tem que olhar as coisas que estão ali ao lado e se lançar para frente. É assim que você dirige o automóvel. Ninguém dirige o automóvel desse jeito aqui, ó, olhando para o retrovisor o tempo todo. Ninguém dirige o automóvel olhando aqui, ó, para o retrovisor o tempo todo. Você dirige o automóvel olhando assim, como eu estou fazendo aqui com você. É olhando para frente. De quando em quando, eu dou uma rápida olhada nos retrovisores, para não me perder, para ver se não tem algum perigo vindo atrás de mim. É isso que eu tenho que fazer. Mas, do contrário, a maior parte do tempo, sei lá percentualmente quanto é que seria, mas é olhando para frente. Então, será que você tem olhado para frente o suficiente? Deixa eu te dar uma dica. Vou dar uma dica para você saber se você está olhando para frente ou está olhando demais para trás. As suas conversas, elas estão mais relacionadas ao seu passado? Ou elas estão relacionadas ao que você quer fazer no seu futuro? Já parou para pensar nisso? Tem gente que senta para conversar e é um ótimo contador de história. Sabe aquele quadro que tinha naquele programa humorístico? Quando eu era criança pequena lá em Barbacena? Quando eu era criança pequena lá em Barbacena, e aí começa a contar. Tem gente que vive desse jeito, só vivendo de passado. Só vivendo de... Eu tive um amigo, gente, um pastor. E ele tinha sido pastor numa determinada cidade e ele tinha sido um sucesso, uma bênção na igreja que ele foi pastor nessa cidade do interior do Paraná. Não vou nem falar o nome aqui, mas era uma cidade do interior do Paraná. E isso aconteceu, eu o conheci em São Paulo. Aí tudo que a gente conversava com ele, rapaz, porque lá, e falava o nome da cidade. Porque quando eu era pastor lá, porque quando eu era... Um dia eu criei coragem e falei, já que eu sou amigo de verdade, eu vou ter que ter uma conversa com ele. Eu falei assim, ô pastor, ele era bem mais velho que eu. Falei, pastor, deixa eu te falar uma coisa, não leve a mal, mas eu não aguento mais ouvir você falar dessa cidade que você foi pastor. Eu acredito que Deus te usou muito lá. Eu acredito que Deus fez coisas extraordinárias através da sua vida naquele lugar. Mas isso está no passado. Importante é olhar para o dia de hoje, para aquilo que Deus tem para frente da sua vida. E sabe quando você diz a coisa e você fica falando, enquanto você está falando, você já está pensando assim, não devia estar fazendo isso? Foi o que aconteceu comigo. Eu falando com ele, ao mesmo tempo já pensando, não devia estar falando isso. Não devia. Fiquei esperando a reação. Fiquei esperando. Daqui a pouco ele parou, olhou assim para mim, franziu um pouco a testa. Eu falei, pronto, lá vem. Ele me chamava de Luizinho. Aí ele falou assim, ô Luizinho, muito obrigado. Muito obrigado. Você sabe que esses dias eu estava pensando nisso? E agora você falando isso, foi uma confirmação. Eu vou parar com isso.
Puxa vida, eu fiquei tão feliz e aliviado, né? Dele não ter ficado chateado comigo. Passou um pouco de tempo e ele foi transferido dessa cidade onde nós estávamos juntos e ele foi para uma outra cidade. E nessa cidade ele arrebentou. Deus o usou de maneira extraordinária naquela cidade. Ou seja, uma nova fase da vida dele. Eu acho que agora ele não falava mais daquela outra, sabe? Agora ele estava vivendo algo novo. Eu gostaria que você parasse para pensar nessa dica que eu estou lhe dando. Se você é daqueles que toda hora que para conversar, vamos supor, da sua profissão, você está trabalhando numa empresa, você está trabalhando nessa daqui, mas antes você trabalhava nessa daqui. Toda vez que você para conversar, você começa a falar dessa daqui. Não, porque quando eu trabalhava lá em tal lugar, porque quando eu morava em tal lugar. Poxa, isso é passado. Inclusive, chateia a pessoa que está com você. Em alguns momentos, isso pode ser até falta de respeito. Porque você está numa cidade e não para de falar de outra. Como se essa cidade aqui não valesse nada. Ou, não, porque essa cidade aqui não é boa. Então volta para o teu passado. Volta para o teu passado se aqui não está bom. Porque você tem que valorizar o que você tem hoje e poder olhar para frente. Passado é passado. Não posso mais falar não, pastor? Pode, mas é aquela espiadazinha de retrovisor, sabe? De vez em quando, você dá uma olhadinha lá para trás, tira as lições. De vez em quando dá uma olhadinha lá para trás e se alegra com alguma lembrança boa e pronto. Mas é para frente que se anda. É para frente que a gente tem que caminhar. Eu quero que você pare para pensar nisso. Nessas palavras do apóstolo Paulo. Interessante, né? O cara chegando já no final do ministério dele e ele não está olhando para trás. Quanta coisa esse homem tinha para olhar se ele quisesse olhar para trás. Mas ele está dizendo, prossigo para o alvo. Ele ainda sabia que tinha que olhar para frente. Ainda não estava tudo encerrado. Ainda tinha algumas coisas para acontecer. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Meu Deus, ajude cada pessoa que neste momento, ao me ouvir, ao me assistir, está se percebendo, está reconhecendo a si mesmo nesta fala, está percebendo que de fato está mais preso ao passado do que deveria, tem dado mais passos para trás para recorrer ao passado do que deveria. Então eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, ajude esta pessoa a olhar para frente, a olhar para os propósitos que o Senhor tem definido para a vida dela, e quanto mais ela olhar para trás, ela vai estar atrasando o alcance desse propósito em sua vida. Em nome de Jesus, ajude essa pessoa, Pai, inclusive a se libertar do seu passado. Mesmo que tenha sido um passado de sucesso, mas que ela se liberte desse passado e construa um novo tempo, novas histórias, novos testemunhos de milagres, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Se esta palavra foi importante para você, por favor, não deixe isso guardado com você. Compartilhe com outras pessoas agora mesmo, tá certo? Um forte abraço, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.